galardão. Verso 12. Diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Deus, então, falamos do justo e do ímpio. Dois caminhos são colocados diante de nós: o da bênção na boa audição, do bem e do mal. Deus vem, escolhe pois o do bem. Mas existem dois caminhos e nós fazemos a escolha. Deus então retribuirá a escolha que cada um fez. Verso 12. Jesus virá como um juiz e recompensará cada um de acordo com suas obras. O injusto que emergiu na injustiça receberá sua retribuição por tais coisas. O justo que permaneceu na prática da justiça também será devidamente retribuído. O que esse texto nos ensina? Que as nossas obras aqui na terra, o nosso serviço, será considerado, e que haverá graus de punição eterna no inferno, e graus de premiação no céu. De modo que pergunto: o que é esse galardão que ele vai dar? A palavra galardão quer dizer prêmio, presente. Ela seria uma espécie de posição ou honra ou destaque que cada um tem nos seus respectivos ambientes, céu ou inferno. Ok? Vamos ver então o galardão que o incrédulo recebe. O sujo que sujou e o injusto que terminou na prática da justiça vai receber uma recompensa pela sua escolha. Eu vou ler, isso está em Lucas 12, 46, escute, Lucas 12, 46. Virá o Senhor daquele servo em dia em que ele não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, olha, conheceu a vontade do Senhor, não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. O que conheceu, mas não cumpriu, será punido com muitos. Verso 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Agora o verso: mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido, e aquele quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Esse texto é uma base para mostrar graus de punição. Existe uma velhinha ímpia que morre, vai para o inferno, e temos Adolf Hitler, o maior assassino da humanidade, também vai para o inferno. O nível de sofrimento dos dois é o mesmo? Não. Ambos estarão no inferno, mas eles terão graus de punição diferentes. Quem determina o grau de punição? Essa parte é só para ímpio, é só para iníquo, só para condenado. O inferno está cheio de iníquo, mas tem níveis de iníquos, níveis de pecadores. Então tem níveis de punição. Quem determina o grau de punição? O que recebeu mais açoites é o que sabia a vontade do Senhor e não fez. O que recebeu menos açoite é o que não sabia a vontade do Senhor e não fez. Quem determina o grau de punição? O grau de conhecimento da verdade que cada um tem. O grau de iluminação que cada um recebeu. Se aquele recebeu mais e não obedeceu, ele será punido conforme a iluminação que recebeu. Se aquele não cumpriu, mas recebeu menos iluminação, receberá menos punição. Aqui vem o lado ruim de estar numa igreja bíblica. Tem lado ruim de estar numa igreja bíblica? Tem. Você é exposto a verdades diárias, inexoráveis, profundas, literatura profunda, teologia profunda, fidelidade, fidedignidade, e rejeita, e se opõe, será punido com muitos açoites, porque não vai ter desculpa no dia do juízo. Eu não sabia, lá na minha igreja não me ensinaram, nunca tive uma Bíblia de estudo,
Nunca ouvi sobre exegese, hermenêutica, pregação expositiva, sobre o evangelho verdadeiro, os atributos de Deus. Ao que muito foi dado, iluminação, verdade. Recebeu muito? Recebi. Muito será cobrado. Uma velhinha ímpia pagã vai para o inferno. E um falso profeta que ensinava a Bíblia vai para o inferno também. Maior açoite para ele, grau de punição maior, que tinha mais iluminação. A pobre velhinha não, menos punição. Agora para os cristãos, como é que vai ser o galardão? 1 Coríntios 3:12. 1 Coríntios 3:12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, verso 3, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como pelo fogo. Aqui dos justos, aqui não é para condenação. Todos nós recebemos dons, talentos e obrigações quanto ao reino. E esse serviço, essa obediência, essa fidelidade vai ser provada no dia do juízo. Se a obra de alguém, ele dá exemplo de alguém construir um edifício ou construir um edifício com palha, feno, madeira. E o outro constrói com ouro, diamantes, pedras preciosas. O fogo vai passar pelos dois. Qual que vai queimar? Quem está no estofo, na palha. Isso vai determinar o galardão, a fidelidade, afinco, zelo, obediência, temor, sacrifício com que cada um serviu a Deus e o outro com corpo mole, infidelidade, preguiça. O fogo vai provar e cada um vai receber. Só que o texto diz: mas esse será salvo, todavia como pelo fogo. O que seria galardão? Posições de sofrimento no inferno, no céu, posições de honra e de destaque. Certamente o ladrão da cruz, que foi salvo no último minuto, não terá o mesmo destaque do que o apóstolo Paulo, que escreveu 13 dos 66 livros da Bíblia. Então galardão, destaque, honra. Só que o texto diz que mesmo que o fogo queimar, todavia será salvo. E aqui, se no tema anterior mostrei o perigo de estar numa igreja bíblica, aqui mostra a vantagem de estar numa igreja bíblica. Qual que é a vantagem? Se você recebe o evangelho verdadeiro, a exposição da cruz, primeiro, a possibilidade de ser salvo é maior, você vai para o céu. Segundo, se você recebe exposições bíblicas ricas e fiéis, você será estimulado a ser um melhor cristão, seu galardão vai ser maior. Então há vantagens. Eu tenho probabilidade maior de ser salvo e maior de me destacar no reino dos céus.